Eu quero aqui registrar uma visão que eu tive de noite, dormindo. Uma visão em sonho, de sábado para domingo. Sábado, dia 31, para domingo, 1º de junho de 2025. Eu tive uma visão que eu, minha mãe e minha irmã e outras pessoas estávamos num lugar. De repente, eu avistava de longe um touro branco, gigante, mas ele era tão gigante que um touro normal ficava como se fosse um bezerrinho daqueles bem pequenininho quando nasce. E ele era visto de muito longe, porque ele ficava meio que alto, assim, levantando o pescoço. E quando eu avistava aquele touro, eu dizia para minha mãe, vamos correr. E eu olhava, minha mãe já é uma idosa, vai fazer agora em setembro, 80 anos de idade. Então eu dizia, meu Deus, só Jesus mesmo para ajudar ela a correr. Mas minha filha, eu não dou conta, ela dizia. Eu dizia, mãe, só o Senhor para ajudar nós. E o povo se esparramava. E eu tinha que subir uma ladeira muito grande, mas minha mãe. E aquela ladeira tinha um material que não é pedra, mas é como se fosse assim, parecido com pedra. Sabe, um negócio duro que a raiz não entrava. Então aquelas raízes estavam despendurada. E eu dizia para minha mãe, despendura nessa raiz, para nós subir, Deus há de ajudar nós a subir. E aí eu começava a despendurar, me segurar naquelas raízes, e eu ia subindo, e eu, quando eu chegava lá em cima, eu subia e fazia, ai meu Deus, ainda bem que o Senhor me ajudou. Quando eu olhava, minha mãe também tinha subido, eu dizia, foi Deus mesmo, porque outro não, e o boi passava. E aquelas pessoas tinham que ter subido também algo. Então, quando nós chegava lá em cima, aí as pessoas já estavam lá também e diziam assim, e agora? Eu disse, será que ele vai vir? E quando eu dizia, será que ele vai vir? Uma voz dizia assim, o primeiro touro que se levantou assim já é morto, há milênio. Agora se levantou o segundo. E eu dizia, meu Deus, e ninguém pode escapar dele. E eu dizia, só Jesus para livrar nós. Aí quando eu olhava, avistava ele de novo, já em posição para vir de novo. E por onde ele passava, ele ia destruindo tudo, não escapava ninguém vivo, nada inteiro. Eu dizia, tudo que ele encontra, ele destrói, madeira, tudo ele ia destruir, em casa, tudo, ninguém podia se livrar dele. Eu dizia assim, ó, se ele vier, só Jesus para livrar nós. E quando nós olhava, ele vinha vindo. E eu até via assim um pau com um buraco, eu dizia, não tá de entrar. Eu dizia, mas para ele é nada isso aí. E aí quando ele vinha, eu fechei assim meus olhos esperando a destruição. E eu dizia assim, meu Deus, só o Senhor para livrar nós. Aí eu me lembrava de olhar de lado assim. Quando eu olhava, eu avistava os céus. E nos céus vinha o Senhor, montado num cavalo branco, com o cabelo branquinho. E a crina do cavalo fazia isso aqui para trás. De tanto que ele corria rápido, e os cabelinhos dele também, enfileirado de um lado e do outro, do cavalo do Senhor, touros brancos. E eu dizia, meu Deus, eles cavalgavam em alta velocidade, que a gente via as patas fazendo isso aqui, ó. Mas tudo enfileiradinho, nenhum para frente e nenhum para trás, né? E eu dizia, meu Deus, o próprio Jesus veio nos defender, o exército com seu exército celestial. E quando aquele touro avistava, ele soprava assim, né? E ele corria e saía dali e nós escapávamos. Então, naquele lugar era tipo um povoado. Ele destruiu tudo, mas nós não foi destruído. Quando nós andamos mais, aí tinha lugares alto e meio baixo. Nós avistamos de novo aquele touro. E eu dizia assim, e nessa hora que o Senhor apareceu, a pontinha do casco eu pude ver a ponta do casco desse touro pisar assim, triscar assim no tornozelo de uma criança e esmagou. Então imagina o que ele ia fazer se o Senhor não aparece. Então nós era um povo que o Senhor estava protegendo. E aí quando ele aparece pela terceira vez, eu disse assim, não vai ter jeito. Agora nós estamos no meio do tempo, porque nós estava fugindo daquele lugar. E quando eu disse, meu Deus, se o Senhor não aparecer de novo, nós estamos perdidos, infelizmente. E aí quando ele chegava assim, que ele ia acabar com nós, o Senhor aparecia novamente nas nuvens, vindo com grande rapidez e com aquele exército celestial, e ele passava. Você imagina que quando ele baixava para passar onde nós estávamos assim, ele conseguia passar.
por nós assim, e aquele touro se esvaía, ia para longe. E ali nós saímos andando naquela estrada e nós aberando uma montanha. E tinha uma montanha muito, muito, muito alta do outro lado. E nós olhava para aquela montanha estava fumaçando. E relâmpago e trovões muito fortes saía daquela montanha. Era a mais alta que tinha. E quando nós esperava algo terrível vir acontecer, porque aquela montanha fumegava. Aparecia um ser e ficava em pé na nossa frente. O cinto dele era de ouro e as botinhas eram diferentes. E quando ele aparecia, eu dizia um anjo. Ele veio anunciar algo. E as pessoas diziam, não é um anjo. Eu disse, é anjo sim, porque eu já tive visões com anjo antes. E eu me lembrava de 2 visões que eu tinha tido de anjos. E aí eu dizia para a criança, tu vê um anjo? Ele disse, não, meus olhos não podem ver, só os seus. E quando aquele anjo aparecia, ele falava algo. E quando ele falava algo, que eu olhava para aquela montanha que estava fumegando, saindo fumaça e relâmpago e trovão muito alto, muito alto. Todo mundo estava com os olhos fitos naquela montanha. Começava a se desfazer aquela fumaça branquinha, aquela fumaça que encobria o topo daquela montanha, começava a se desfazer como se fosse nuvem e começava a aparecer o telhado daquela montanha. Uma cidade santa, casas de ouro, modelo do Templo de Salomão, aquelas colunas de ouro, aquela fachada de ouro nas casas. Era um ouro lisinho, era um ouro tão fino, eu dizia um ouro tão finíssimo, que resplandece naquele branquinho. E eu dizia, meu Deus, a cidade santa, Jerusalém, meu Deus, eu dizia e saía dizendo para o povo. Quando eu voltava, tinha desaparecido, mas continuava aquele trovão naquela serra. E nós caminhava cerca de mais assim uns 2 quilômetros, quando nós parava, aí tampou de novo aquela monstra serra, elevada. E ele disse, agora vai vir mesmo, porque agora tampou tudo mesmo. E aqueles trovões eram muito fortes, aqueles relâmpagos. E nós paramos. Quando nós paramos, eu olhei para aquela serra de novo. E nós viramos à frente, todo mundo para aquela serra, esperando algo. E aquela fumaça se desfez de novo e apareceu aquela cidade santa de novo. Quando aquela cidade santa aparece, abre-se um portão muito grande de ouro, mas um ouro finíssimo, algo esplêndido, sei lá, eu não tenho palavra para explicar a magnitude, a beleza daquela cidade. Eu dizia, meu Deus, abriu-se os portões celestiais. Quando eu dizia isso, aparecia uma balança gigante, assim, meio empenadinha, quase já ficando retinha. E eu dizia, a balança, meu Deus, quando se completar, o Senhor vem buscar a igreja. E eu dizia isso, e quando eu dizia, ela fazia assim, um som muito alto e fino, e ela tinha emparelhado. Eu disse, pronto, completou-se a medida. E aí aparecia um anjo, e um anjo menor, e um arco, e ele sentado naquele arco de jogar flecha, só que ele era muito grande, de ouro, e aquele anjo cingido ao meio, assim, com um cinto de ouro. E vinha outro segundo anjo, e dava ordem àquele primeiro anjo que aparecia no arco, e mandava ir para a terra. E eu vendo aquilo lá e eu começava a falar Apocalipse, eu estou vivendo o Apocalipse, quer dizer que aquele touro é algo tenebroso que ia vir e o Senhor nos livrou e agora o Senhor vem buscar a sua igreja, agora não dá mais tempo se consertar. O povo, quem conhece as escrituras sagradas vai saber o que eu estou falando, eu dizia. E aquele povo dizia assim, eu vou me dirigir para lá e vou ver o que está acontecendo em cima dessa montanha. Eu falava, não pode, vocês nunca leram as escrituras sagradas? Lá quando Moisés subiu no monte, que o monte fumegava, não era para o povo tocar, senão ia morrer. O povo não lê Bíblia. Meu Deus, o povo não conhece as escrituras sagradas. E eu dizia, não dá mais tempo, é Apocalipse, não dá mais tempo. E aquele povo começava a se dirigir para subir. Eu vi uma mulher cortar o cabelo como homem, de brincos muito grandes, batom muito vermelho. Ela começava a falar em mistério, falava que tudo isto acaba, a farsa, a mentira, o engano, o querer ser, mas não é, não tem nada mais. Aqui é a hora que acaba tudo isso. Aí aquele povo começava a subir, eu dizia, Senhor, e aí o Senhor montou? E eu dizia, mas eles não vão conseguir, porque acima do monte mais alto e abaixo das nuvens, o cenáculo que o Senhor preparou para encontrar com os santos. E eu disse, vou ver até onde vai. E eu subia também, quando chegava lá em cima, não era lá. Sabe por quê?
porque só tinha folhas em brasa, não tinha chão queimado, não tinha árvore queimada, só as folhas estavam da cor de brasa, para eles entenderem que realmente algo muito grandioso aconteceu ali. Ele dizia: meu Deus, como assim? Não era a cidade santa, não é, mas era algo terrível, porque as folhas estão em brasa. Eu dizia: eles não conhecem as escrituras sagradas. E eu acordei, e o Senhor me deu o entendimento que virá uma força, um poder muito grande, que só o Senhor vai livrar os seus, o povo dele. Mas também me mostrou que muitos não conseguiram enxergar a cidade santa, porque não conhecem as escrituras sagradas. Eles não conhecem as escrituras sagradas. Mas o Senhor me mostrou a cidade santa. Não tem nada igual. É muito lindo. É muito estrondoso. Aquele ouro é terrivelmente lindo. E ele brilha tanto assim que se pode ver detalhes. Muito lindo. Muito lindo. E eu acredito plenamente que algo muito terrível vai acontecer para avivar o povo de Deus. E o Senhor está muito pertinho dele vir buscar a igreja. E muitos nem conhecem a palavra de Deus. 5 anos, 10 anos, 20 anos de crente, mas não conhece as escrituras sagradas. Não se disponibiliza para conhecer. E tudo vai passar. Eu dizia lá naquele monte, a língua estranha vai passar, a profecia vai passar, a farsa, a mentira, o querer ser vai passar. A única coisa que não vai passar é as escrituras sagradas. E elas se cumprem direitinho. Ali eu via que do jeito que a Bíblia diz ela nunca vai passar. Por isso que a Bíblia diz que o meu povo perece por não conhecer as escrituras sagradas. E ali eu via que é um número de povo que o Senhor vai proteger. Há um povo que o Senhor vai proteger, a igreja dele. Aqueles que não se misturaram. Aqueles que colocaram em prática. Aquela mulher ficava lá embaixo, sabe? Com raiva, brigando, querendo que o povo ainda acreditasse nela, mas ninguém acreditou mais nela. Passou, passou, passou. E eu queria deixar registrado como é linda a cidade santa, como é linda as coisas do Senhor, como é lindo o que o Senhor me mostrou, como é lindo, maravilhoso.